O Brasil está tecnicamente em recessão? Olha, pelos números do IBGE, sim, porque durante 2 trimestres seguidos o PIB encolheu ou cresceu menos, né, em relação ao trimestre anterior. E não sei de onde é que se tirou essa definição, mas recessão é quando você não cresce durante 2 trimestres. Você encolhe. Durante 6 meses a economia encolhe em relação ao período anterior. Acho que é uma nomenclatura. De qualquer forma, você mediu o PIB, a importância dele é para você saber como é que você está no mundo, como é que a sua economia está funcionando, porque é uma metodologia que teve início lá na criação das Nações Unidas. As Nações Unidas adotaram um modelo holandês, né, de mensurar a economia. Isso foi adotado paulatinamente por vários países. O Brasil sempre adotou em parte por causa da nossa dificuldade, da nossa base de dados, né? A gente, por exemplo, tem muita dificuldade em mensurar o setor de serviços. Houve uma época, por exemplo, que a Fundação Getúlio Vargas ou o IBGE, ambos eram responsáveis ao seu tempo pela contabilidade nacional. Eles diziam o seguinte: como é que você mede o sistema financeiro? Pelo número de empregados. Ora, o sistema financeiro no Brasil cresceu espantosamente, reduzindo o seu número de empregados, né? Porque houve a automação, a digitalização. Então esse critério hoje é completamente absurdo, mas no passado fazia algum sentido, porque os bancos abriam agências e aumentando o seu número de agências. Esse critério hoje não existe. Então, é difícil você saber exatamente como mensurar o setor de serviço. O próprio agronegócio é complicado, né? Você estipula o setor agricultura só, né? Só o feijão que você colheu. No momento que você empacotou esse feijão, botou um rótulo, isso já vira outro tipo de produto. Mas tem tudo a ver com o agronegócio, né? E essa cadeia produtiva, você acaba não dando a ela o devido peso na economia. Então a gente diz, a contribuição da agricultura para o PIB é 7%. Não é verdade. Hoje o agronegócio talvez seja o setor mais importante da economia brasileira e talvez seja ele que vai nos alavancar nos próximos 10, 15, 20 anos, junto com a infraestrutura. Eu já falei disso aqui. Agronegócio, infraestrutura, transporte, energia, são os setores que vão alavancar a economia brasileira nos próximos anos. E esses números também que o IBGE divulga agora, eles são um pouco preliminares, né? Eles podem ser piores do que os divulgados. No terceiro trimestre a economia brasileira teria encolhido 0,1%, que é um índice, do ponto de vista estatístico, qualquer erro ali muda isso, né? Para pior ou para melhor. Então é só para a gente ter uma ideia exata de como é que está a economia. E aí tem até números contraditórios. Por exemplo, a criação de empregos formais. Numa economia em recessão, o número de empregos formais não poderia estar crescendo. O que a gente vê é que ele está crescendo pouco, né? Houve uma recuperação ali depois da pandemia, agora a geração de empregos formais vem diminuindo a cada mês, né, que o CAGED divulga essas estatísticas, mas tem geração de empregos em número positivo, ou seja, está se contratando mais do que demitindo, ao menos no registro do antigo Ministério do Trabalho, né, do CAGED. E mesmo o IBGE, que apura o desemprego de uma forma mais ampla, considerando profissionais autônomos, considerando empregadores, pessoal que trabalha por conta própria, muita gente que trabalha no mercado informal. Hoje metade da mão de obra brasileira está no mercado informal. Então, para você saber exatamente qual é o índice de desemprego, você tem que abordar também o mercado informal. Muita gente está no mercado informal porque quer, porque tem uma renda maior no mercado informal do que teria com uma carteira assinada, trabalhando um número relativo de horas. Mas se a gente
olhar assim, pela percepção pessoal nossa, pelo tipo de vendas que a gente vê no comércio, pelo movimento dos bares e restaurantes, dos eventos, o movimento nos transportes públicos e nos próprios centros urbanos, a pobreza visível nas ruas, né? Número de pedintes, moradores de rua, pessoas que empobreceram, gente que está botando casa para vender ou para alugar, se mudando para alugar mais, para pagar menos, né? Ou para obter uma renda. Isso é visível em todas as grandes cidades brasileiras, né? Mesmo aquelas em que, como São Paulo, em que a economia deu uma recuperada. 2022, quando a gente pega o relatório Focus, vamos ver lá que a previsão é de um crescimento de no máximo 0,5%, né? Primeiro porque a gente vai comparar umas bases estatísticas, por exemplo, 2021 a gente compara com 2020, que foi o ano da pandemia, o ano terrível da pandemia. E então 2021 já houve recuperação em relação a 2020, a gente vai crescer 4,5%, quem sabe até 5%. Mas o ano que vem, quando o ritmo de crescimento da economia vai diminuir, e aí com essa base estatística vamos ter um crescimento de 0,5%. Pode ser até um pouco mais, né? Mas vamos trabalhar com 0,5%. Isso não gera emprego, isso não gera aumento de renda, e a gente fica dependendo um pouco da situação do mercado internacional. Se preços nos favorecerem, se comprarem mais produtos nossos, a gente talvez consiga melhorar esse resultado. Então tudo volta para 2023, né? 2023 a gente vai colher frutos de muita coisa que está em andamento no Brasil, principalmente na área de infraestrutura, mas isso eu vou falar num outro post.